A paz do Senhor e o amor de Maria esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos invocar a proteção de São Bento, pedindo a sua intercessão pelo Padre Daniel Ribeiro, por todos os sacerdotes, pelo Papa, por todo o clero, pela conversão de todos os pecadores, pelas nossas famílias, por nós e por todas as nossas intenções. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus próprios venenos. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos à leitura de hoje? Capítulo 17. Pecado de Judá e castigo. Acha-se inscrito o pecado de Judá com estilete de ferro e gravado com ponta de diamante sobre a pedra de seu coração nos ângulos de seus altares. Lembrando-se de seus filhos, pensam em suas estelas e marcos sagrados, junto das árvores verdejantes, no alto das colinas elevadas. Entregarei a pilhagem à minha montanha, que domina a planície, assim como os teus bens e tesouros, e os lugares altos em que pecas pela terra inteira. Deixarás ao abandono a herança que te conferira, e eu te farei o escravo dos teus inimigos, em terra que desconheces, porquanto acendeste o fogo de minha cólera, que não mais cessará de flamejar. Máximas de sabedoria. Eis o que diz o Senhor: maldito o homem que confia em outro homem, que da carne faz o seu apoio e cujo coração vive distante do Senhor. Assemelha-se ao cardo da charneca e nem percebe a chegada do bom tempo, habitando o solo calcinado do deserto, terra salobra em que ninguém reside. Bendito o homem que deposita confiança no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Assemelha-se à árvore plantada perto da água, que estende as raízes para o arroio. Se vier o calor, ela não temerá, e sua folhagem continuará verdejante. Não a inquieta a seca de um ano, pois ela continua a produzir frutos. Nada mais ardiloso e irremediavelmente mau que o coração. Quem o poderá compreender? Eu, porém, que sou o Senhor, sondo os corações e escruto os rins, a fim de recompensar a cada um, segundo o seu comportamento e os frutos de suas ações. Qual perdiz a chocar ovos que não pôs, tal é aquele que pela fraude se enriqueceu, em meio à vida precisa deixá-los. Demonstra, pelo seu fim, ser insensato. Oração do profeta perseguido. Trono sublime de glória antiga. Ó santuário nosso, Senhor, que sois a esperança de Israel, confundidos serão todos os que vos abandonam, e de vergonha serão cobertos os que de vós se afastam, por haverem deixado o Senhor, fonte das águas vivas. Curai-me, Senhor, e ficarei curado. Salvai-me e serei salvo, porque sois a minha glória. Ei-los que clamam, que é feito dos oráculos do Senhor, que eles se cumpram. Eu, porém, nunca vos incitei a enviar a desgraça, nem desejei o dia da catástrofe. Bem conheceis as palavras que me saíram da boca. Elas estão em vossa presença.
Não me sejas objeto de espanto, vós que no dia da desgraça sois meu refúgio. Sejam envergonhados meus perseguidores, e não eu. Sejam consternados, não eu. Fazei recair sobre eles o dia da aflição, esmagai-os com dupla desgraça. Exortação à observância do sábado. Eis o que me diz o Senhor: vai colocar-te à porta dos filhos do povo, por onde entram e saem os reis de Judá, e a todas as portas de Jerusalém. Tu lhes dirás: escutai a palavra do Senhor, reis de Judá, povo de Judá, e vós todos, habitantes de Jerusalém, que entrais por estas portas. Assim fala o Senhor: evitai carregar, pois disso depende vossa vida. Fardos do dia de sábado, fazendo-os atravessar as portas de Jerusalém. Abstende-vos de transportar fardo algum para fora de vossas casas em dia de sábado. Não vos entregueis a trabalho algum, mas santificai o dia de sábado, como ordenei a vossos pais. Eles, porém, não prestaram ouvidos e endureceram a cerviz para não ouvirem, nem se deixarem instruir. Se verdadeiramente me escutardes, oráculo do Senhor, se não deixardes passar carga nenhuma pelas portas dessa cidade em dia de sábado, e se santificardes esse dia, abstendo-vos de desempenhar qualquer trabalho, então pelas portas da cidade entrarão, conduzidos em carros e montados a cavalo, reis e príncipes que ocuparão o trono de Davi, assim como seus oficiais, a gente de Judá e os habitantes de Jerusalém. E essa cidade será povoada para sempre, e outros virão das cidades de Judá, dos arredores de Jerusalém, das terras de Benjamim e das planícies e montes, assim como do Neguebe, para oferecerem holocaustos, sacrifícios, oblações, incenso e sacrifícios de ações de graça na casa do Senhor. Se, porém, não observardes meus preceitos acerca da santificação do sábado e a respeito da abstenção de transportar fardos pelas portas da cidade no dia de sábado, porei fogo nessas portas, e ele consumirá os palácios de Jerusalém, sem que ninguém possa extingui-lo. Capítulo 18. O vaso do oleiro. Foi dirigida a Jeremias a palavra do Senhor nestes termos: vai e desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir minha palavra. Desci então à casa do oleiro e o encontrei ocupado a trabalhar no torno. Quando o vaso que estava a modelar não lhe saía bem, como só ia acontecer nos trabalhos de cerâmica, punha-se a trabalhar em outro, à sua maneira. Foi essa, então, a linguagem do Senhor. Casa de Israel, não poderei fazer de vós o que faz esse oleiro? Oráculo do Senhor. O que é a argila em suas mãos? Assim sois vós nas minhas, casa de Israel. Ora, anuncio a uma nação ou a um reino que vou arrancá-lo e destruí-lo. Mas, se essa nação contra o qual me pronunciei se afastar do mal que cometeu, arrependo-me da punição com que resolvera castigá-la. Outras vezes, em relação a um povo ou reino, resolvo edificá-lo e plantá-lo. Se, porém, tal nação proceder mal diante de meus olhos,
e não escutar minhas palavras, recuarei do bem que lhe decidira fazer. Assim, portanto, dirige-te agora nestes termos à gente de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Eis o que diz o Senhor: nutro o desígnio de lançar-vos uma desgraça, tenciono um projeto contra vós. Voltai todos, portanto, do mau caminho, emendai vosso proceder e vossos atos. É inútil, responderão eles, seguiremos nossas ideias e cada um de nós agirá de acordo com as más inclinações de seu coração obstinado. Eis porque assim fala o Senhor: interrogai as nações pagãs, que jamais ouviu semelhante coisa? Foi perversidade sem nome a cometida pela Virgem de Israel. Acaso será abandonado o rochedo que domina a planície pela neve do Líbano? E se esgotarão as águas fluentes que frescas correm das montanhas? No entanto, o meu povo me esqueceu. Incensa ídolos quiméricos que o fazem tropeçar pelo caminho, o caminho de outrora, conduzindo-o por veredas tortuosas de caminhos não trilhados. A um deserto será reduzida a terra, objeto de perpétuo assobio, e o que por ele passar estupefato meneará a cabeça. À semelhança do vento de leste, eu o dispersarei ante seus inimigos, e lhe voltarei as costas e não a face do dia da desgraça. Conspiração contra o profeta. Vinde, disseram então, e tramemos uma conspiração contra Jeremias. Por falta de um sacerdote não perecerá a lei, nem pela falta de um sábio o conselho, ou pela falta de um profeta a palavra divina. Vinde e firamo-lo com a língua, e não lhe demos ouvidos às palavras. Senhor, ouvi-me, escutai o que dizem meus inimigos. É assim que pagam o bem com o mal? Abrem uma cova para atentar-me contra a vida? Lembrai-vos de que ante vós me apresentei, a fim de por eles interceder e deles afastar a vossa cólera. Assim, entregai-lhes os filhos à fome e a eles próprios a fio de espada. Percam suas mulheres, os filhos e maridos, morram os homens pela peste, e os jovens caiam sob a espada dos combates. Quando de súbito sobre eles lançardes hordas armadas, ouçam-se os clamores partidos de suas casas, já que cavaram uma fossa para prender-me e armaram laços a meus pés. Vós, porém, Senhor, que bens conheceis, suas conspirações de morte contra mim, não lhes perdoeis tal iniquidade. Que a vossos olhos o seu pecado permaneça indelével e caiam diante de vós. Agi contra eles no dia de vossa cólera. Capítulo 19. Símbolo do vaso partido. Eis o que me diz o Senhor. Vai à casa do oleiro e compra um vaso de barro. Tomarás então contigo anciãos do povo e anciãos dos sacerdotes, e te dirigirás ao vale de Ben-Enon, próximo à saída da porta dos cacos, e lá pronunciarás o oráculo que te ditar. Tu lhes dirás, então, escutai a palavra do Senhor, reis de Judá, e vós todos habitantes de Jerusalém. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: sobre esse lugar vou mandar desgraça tamanha que fará tinir os ouvidos a quem dela ouvir falar. Abandonaram-me
profanaram este lugar e ofereceram incenso a outros deuses que nem eles conheceram, nem seus pais e nem os reis de Judá. Macularam este lugar com o sangue dos inocentes e ergueram o lugar alto a Baal para, em honra dele, queimarem os seus filhos em holocausto. Tais coisas não as prescrevi, delas não falei e nem ao pensamento me vieram. Por isso tudo virão dias, oráculo do Senhor, em que este lugar não mais se chamará Tofé, nem Vale de Ben-Enom, mas sim Vale da Matança. Aí aniquilarei os planos de Judá e Jerusalém, e ordenarei que caiam seus habitantes sob a espada dos inimigos e pelas mãos daqueles que odeiam a sua vida. Entregarei seus cadáveres como pasto às aves do céu e aos animais da terra. Farei dessa cidade objeto de assombro, causa de zombaria, e a vista de sua chaga será motivo de escárnio a quem por ela passar, na angústia e na miséria a que a reduzirão os inimigos que lhe odeiam a vida. Se verá mesmo compelida a comer a carne de seus filhos e de suas filhas, e eles se devorarão uns aos outros. Em seguida, sob o olhar dos que forem contigo, partirás a bilha, exclamando: Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: quebrarei este povo e a cidade como se parte um vaso de barro, sem que possa ser refeito, e por falta de outro local será enterrado em Tofé. Eis o que farei deste lugar, oráculo do Senhor, e dos seus habitantes. De tal modo o farei, que o tornarei semelhante a Tofé. As casas de Jerusalém e os palácios dos reis de Judá ficarão imundos como o solo de Tofé, casas sobre cujos tetos foi queimado o incenso às milícias dos céus e oferecidas libações a deuses estranhos. Regressou então Jeremias de Tofé, aonde o Senhor o enviara a profetizar. De pé, no átrio do templo do Senhor, exclamou a multidão: Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Vou despejar sobre essa cidade e sobre as aldeias de sua jurisdição os flagelos de que as ameacei, porque seus habitantes endureceram a cerviz para não acatar minhas palavras. Capítulo 20. Prisão do profeta. Tendo o sacerdote Fassur, filho de Emer, que era superintendente do templo, ouvido o profeta Jeremias pronunciar este oráculo, mandou espancá-lo e pô-lo em grilhões na porta superior de Benjamim, que se encontra no templo do Senhor. No dia seguinte, quando Fassur mandou libertá-lo, disse-lhe Jeremias: Não é mais Fassur que te chama o Senhor, mas sim Magor-Missabib. Pois assim diz o Senhor: vou fazer de ti objeto de pavor para ti mesmo e teus amigos, os quais, sob teu olhar, perecerão à espada de seus inimigos. Entregarei Judá nas mãos do rei da Babilônia, que os deportará para a Babilônia, onde os ferirá a espada. E entregarei todas as riquezas dessa cidade, todo o produto de seu trabalho, todas as suas reservas preciosas e todos os tesouros dos reis de Judá, nas mãos de seus inimigos, que o tomarão como presa e os levarão para a Babilônia. E tu, Fassur, serás arrastado com tua família para o cativeiro.
Ireis à Babilônia para lá morrerem e serem enterrados tu e teus amigos, aos quais proferistes falsos oráculos. Queixa do profeta. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Dominaste-me e obtiveste o triunfo. Sou objeto de contínua irraisão e todos zombam de mim. Cada vez que falo é para proclamar a aproximação da violência e da devastação. E dia a dia a palavra do Senhor converte-se para mim em insultos e escárnios. E a mim mesmo eu disse, não mais o mencionarei, nem falarei em seu nome. Mas em meu seio havia um fogo devorador, que se me encerra nos ossos. Esgotei-me em refreá-lo, e não o consegui. Ouço as invectivas da multidão. Cerca-nos o terror. Denunciai-o. Vamos denunciá-lo. Os que eram meus amigos espiam-me agora os passos. Se cair em abusos, tiraremos vantagem, e dele nos vingaremos. O Senhor, porém, está comigo, qual poderoso guerreiro. Por isso, longe de triunfar, serão esmagados meus perseguidores. Sua queda os mergulhará na confusão. Será então a vergonha eterna, inesquecível. Senhor, Deus dos exércitos, vós que sondais o justo, e que escrutais os rins e os corações, concedei-me o poder de contemplar a vingança que deles ides tirar, pois em vossas mãos depositei a minha causa. Cantai ao Senhor, glorificai-o, porque salvou a vida do miserável das mãos do mal. Maldito o dia em que nasci. Nem abençoado seja o dia em que minha mãe me deu a luz. Maldito o homem que levou a notícia a meu pai, e que cumulou de felicidade ao dizer-lhe, nasceu-te um menino. A ele suceda o que às cidades aconteceu, que o Senhor sem piedade aniquilou. Desde o alvorecer, ouça os gritos de alarme e o fragor da batalha ao meio-dia. Porque não me matou antes de eu sair do ventre materno? Minha mãe teria sido meu túmulo, e eu ficaria para sempre guardado em suas entranhas. Por que saí do seu seio? Para só contemplar tormentos e misérias e na vergonha consumir meus dias? Terminamos neste momento a leitura de hoje. E agora, a jaculatória indulgenciada para que vocês possam colocar nos comentários. E a jaculatória de hoje será: meu Deus, eu vos ofereço todas as missas de hoje, celebradas pelo mundo, pelos pecadores agonizantes e por todos aqueles que hoje serão levados pela morte. Que o precioso sangue de Jesus, nosso Redentor, obtenha para eles a misericórdia. Bonito, né? Vou repetir. Meu Deus, eu vos ofereço todas as missas hoje celebradas pelo mundo, pelos pecadores agonizantes e por todos aqueles que hoje serão levados pela morte. Que o precioso sangue de Jesus, nosso Redentor, obtenha para eles a misericórdia. Última vez. Meu Deus, eu vos ofereço todas as missas hoje celebradas pelo mundo, pelos pecadores agonizantes e por todos aqueles que hoje serão levados pela morte. Que o precioso sangue de Jesus, nosso Redentor, obtenha para eles a misericórdia. Amém. Por hoje é só.
e até amanhã, se Deus quiser.